Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos comentar sobre quais parâmetros são importantes para iniciar o seu projeto de refrigeração, algumas informações que você precisa trazer para a Frigocenter na hora de nós orçarmos um projeto para você e informações que são importantes para a definição do seu sistema de frio, ali o custo do seu projeto inicial, seu gasto energético e principalmente a qualidade do seu produto final. Então vem comigo! Pessoal, meu nome é Pedro Tassi, eu sou o engenheiro responsável pelos orçamentos da Frigocenter e a gente vai comentar um pouco de quais informações são relevantes ali quando você está iniciando o seu projeto de refrigeração, que vão impactar na definição da carga térmica, que nada mais é o quanto de frio eu preciso tirar da minha câmara, do meu túnel de congelamento, da minha máquina de gelo ali, ou qualquer outro processo de frio, e seguindo para a seleção dos principais componentes. Pessoal, então o primeiro ponto que você precisa para iniciar o seu projeto de refrigeração, como eu já disse antes, é o cálculo da carga térmica, que nada mais é de você saber o quanto de frio você precisa retirar do seu processo para a sua aplicação diversa. Algumas informações principais para esse cálculo de carga térmica, que aí você precisa buscar ali na sua fábrica e trazer para a gente da Frigocenter para o selecionamento correto, é o tipo de produto, e ali a gente está falando do teor de água, da temperatura de entrada, saída, da geometria do produto, do fluxo ali, então, por exemplo, na sua câmara, qual o fluxo diário, qual a movimentação de produto ali, entrada e saída diária, ou, por exemplo, no túnel de congelamento, qual o fluxo por ciclo, então quantos quilos ali por hora, ou um processo que demanda mais de uma hora, então quantos quilos por ciclo você precisa dentro do seu túnel de congelamento. Então são informações relevantes e que vão alterar bastante de um sistema para o outro. Por exemplo, algo que é bastante comum da gente ver por aí que o pessoal se atrapalha um pouco é na definição, por exemplo, de uma câmara de congelados e de um túnel de congelamento. Uma câmara de congelados, ela já recebe o produto ali numa temperatura negativa. Então o produto ele já está numa temperatura negativa, ele não precisa passar pelo processo de congelamento. Dentro da câmara ele vai ser somente armazenado naquela temperatura. Diferentemente de um túnel de congelamento, onde o produto entra numa temperatura positiva e precisa passar por uma temperatura negativa. E é claro que a carga térmica de um túnel de congelamento é muito maior do que de uma câmara de congelados, porque ali a gente está falando ali das propriedades físicas ali do calor sensível e do calor latente. Calor sensível é esse relacionado à variação de temperatura e calor latente relacionado à mudança de estado. E o calor latente ele vai ser maior do que o calor sensível. Então, o túnel de congelamento ele tem uma demanda de frio maior do que uma câmara de congelados, por exemplo. Um outro fator muito importante é o tipo de isolamento da câmara. Então, ele combinar um material que tem a menor condutividade térmica, ou seja, que é mais isolante termicamente, ali com o tipo de espessura, com a temperatura interna da câmara, vai ajudar bastante a reduzir a carga térmica. Então, se eu usar um tipo de material que é inadequado, numa espessura que é inadequada, eu vou estar aumentando muito a troca térmica que eu vou ter do ar interno com o ar externo da câmara. E eu vou precisar de um equipamento de refrigeração muito maior. Então, você conciliar o tipo de material com a espessura ao seu equipamento de frio vai tornar o seu projeto mais eficiente. Outros fatores que impactam bastante no cálculo da carga térmica são equipamentos que possam gerar calor dentro da câmara, como empilhadeiras, paleteiras elétricas e o próprio ventilador de evaporador, o fluxo de pessoas, que pessoas também são geradoras de calor dentro da câmara. Por fim, um fator que impacta e muito na sua carga térmica são a quantidade de aberturas de porta. Isso porque é como se fosse a geladeira da sua casa. Quando você deixa a porta aberta, você tem uma massa de ar externa que está numa temperatura mais alta e que é muito maior do que a massa de ar interno. Então você tem uma troca térmica ali muito agressiva e isso acaba impactando bastante na carga térmica e, consequentemente, no tamanho do seu equipamento final. Um artifício que vai ajudar e muito a diminuir a carga térmica do seu sistema é, por exemplo, aqui numa câmara de congelados, a gente fazer a montagem de uma anticâmara, que acaba diminuindo a temperatura do ar que está infiltrando para dentro da câmara. Alinhar o tipo de compressor ao fluido refrigerante adequado para a sua aplicação, para a temperatura ali da sua aplicação, é essencial para você ter um sistema de frio que seja eficiente. Por exemplo, num sistema de alta temperatura, podemos utilizar fluidos como o R410 ou o R134, enquanto para sistemas de baixa temperatura, um 404, 507 acaba sendo mais eficiente.
Então, alinhar ali o seu compressor ao tipo de fluido adequado define o COP do seu sistema. O COP é o coeficiente de performance, que nada mais é do quanto você gera de frio dividido por quanto você gasta de energia. Então, um sistema de frio que seja eficiente tem um COP maior do que 1. Significa que você está gerando mais frio do que realmente você está gastando de energia. Então, combinar os dois, compressor com o fluido refrigerante, pode te dar COPs variados, dependendo ali da sua temperatura de evaporação, temperatura de condensação, e por isso você precisa buscar sempre o conjunto que seja mais adequado para a sua aplicação. Um componente que demanda bastante atenção é o condensador. É no condensador propriamente que você está jogando o calor que você absorveu da sua câmara, do seu processo, para o ambiente externo. E o tipo de condensador que a gente vai utilizar em cada projeto depende de muitos fatores, como por exemplo, o espaço físico que o cliente tem para a posição desses evaporadores, se ele tem água disponível, se ele vai usar água da concessionária ou água de um poço artesiano, a demanda elétrica, entre outros aspectos. Em contrapartida, o evaporador é onde você vai absorver o frio ali da sua câmara, que depois vai ser dissipado no condensador. Alguns aspectos importantes para o correto selecionamento do seu evaporador são, além da capacidade, claro, que está relacionado à carga térmica, mas também o fluxo de ar, o número de trocas, a flecha e, como eu comentei antes, a ventilação, que acaba sendo um gerador de calor dentro da câmara. Definidos os três componentes anteriores, a definição da válvula de expansão e das linhas que vão interligar os 4 principais componentes do ciclo de refrigeração, que são elas a linha de descarga entre o compressor e o condensador, a linha de líquido entre o condensador e o evaporador, passando pela válvula de expansão, e a linha de sucção entre o evaporador e o compressor, dependem de uma série de fatores, como a temperatura de evaporação, a temperatura de condensação, o superaquecimento, o subresfriamento, o fluido refrigerante, alinhados a outros fatores, como a velocidade e a perda de carga, isso tudo para resultar em um sistema que seja mais eficiente, que garanta o arrasto de óleo necessário e garanta as trocas de calor necessárias. Bom, pessoal, como vocês viram, iniciar um projeto de refrigeração não é simples, depende de uma série de fatores. Muitas dessas informações são difíceis de conseguir e a gente está sempre alinhado com os nossos clientes para fazer o projeto da melhor forma, com a maior riqueza de informações. E se você tiver alguma dúvida de como iniciar o seu projeto, conte com a Frigocenter, procure os especialistas da Frigocenter que vamos te auxiliar da melhor forma. Bom, pessoal, se você gostou do conteúdo e quer ver mais conteúdos como este, curte, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para não ficar de fora do que tem de mais tecnológico no mercado. Então é isso, até a próxima, pessoal!